Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te mostrar um conceito que eu considero bastante importante, que é o conceito de dominação de uma área, de uma zona de preço. Bom, vamos lá. O que é essa área de dominação, né, ou dominação de uma determinada zona de preços que acontece dentro do mercado? Vou te explicar o conceito e você vai entender que o nome em si não é tão importante, mas basicamente é uma dominação de uma área, de uma zona que é frequentemente defendida por compradores ou por vendedores. E que isso pode ter um impacto muito legal para a gente, principalmente se a gente conseguir identificar como acontece essa defesa, essa área de dominação, onde o preço não tem muita capacidade de passar. Imagine o seguinte, imagine a situação onde existe uma zona. O mercado faz um preço, tá? Vamos desenhar aqui. O mercado vai lá em cima e volta. Aí o mercado vai lá em cima de novo e volta. Aí o mercado vai lá em cima e volta. O mercado vai lá em cima de novo e volta. E a gente consegue observar que nessa... Aqui, lógico, eu estou desenhando a ideia por trás de um canal lateral, mas quando nós começamos a pensar, a gente consegue, olhando principalmente o gráfico de candles, a gente consegue ver que em boa parte das vezes muitos candles eles não conseguem fechar acima de um determinado nível. Então imaginemos aqui, por exemplo, que nenhum candle tenha conseguido fechar acima desse nível, dentro dessa zona amarela. Todos os candles foram lá em cima e voltaram, então isso aqui marcando para a gente as sombras ou as máximas das sombras, né, os movimentos de alta. O que isso significa? Essa zona amarela é para mim uma zona de defesa ou uma zona de dominação por parte dos vendedores que impediram que o preço fechasse efetivamente acima dessa zona, dentro dessa zona amarela ou para cima dela. Vou te mostrar um exemplo exatamente agora no ouro, no gráfico semanal. Primeira coisa que nós conseguimos observar, tem aqui o que eu chamo dessa zona de dominação. Eu vou te delinear aqui bem certinho. Aí. Ótimo. O que é essa zona de dominação? Nós podemos ver que esse candle aqui, ele foi lá em cima, deixou uma sombra. O candle seguinte foi lá em cima, deixou uma outra sombra. Esse candle foi, deixou uma sombra também. E esse candle foi e deixou uma sombra. O candle que conseguiu fechar, atenção, fechar com mais alto de todos esses 4 candles aqui no gráfico semanal foi esse. E é exatamente isso que marca para mim o começo dessa zona de dominação. E o pico mais alto, a sombra mais alta desse movimento foi esse. E é exatamente isso que marca para mim o final. Então, aqui nós temos o começo da zona de dominação por parte dos vendedores e aqui nós temos o final. Tá? Isso aparece em diversas situações. Nós temos, por exemplo, um par que tem uma situação muito parecida com essa, é o euro GBP. Cadê? Está aqui. No gráfico semanal também, a gente pode observar como nós temos aqui uma zona que foi dominada por, podemos marcar desde a máxima aqui, e podemos ver como a sombra desse candle, até trazer um pouco mais para cá, a sombra, a máxima desse candle e a mínima desse candle, o fechamento desse candle, e tem várias, 1, 2, 3, 4, estamos no quinto candle, que ele chega nessa zona, nessa faixa de dominação, né, nesse preço, esse espaço aqui foi dominado pelos vendedores, e a partir daqui ele não consegue subir e ele vai deixando sombras cada vez maiores do lado de cima. Exatamente o que aconteceu aqui. Vou desenhar aqui para você também, você vai entender exatamente a ideia. Aí ficou bem claro. E nós podemos ver que aqui existiu máxima, aqui esse candle foi lá em cima, enfim, vários candles, e o que conseguiu fechar mais alto foi esse candle aqui, e depois disso o mercado caiu. Nós podemos procurar isso em qualquer período, tá? Em qualquer período, em qualquer gráfico, em qualquer ativo. Nós conseguimos ver aqui também a mesma situação. Dá para a gente ver aqui, ó, um acúmulo onde existiram várias tentativas, o mercado bateu, não conseguiu fechar efetivamente, né? E depois a gente pode ver como ele marcou essa mínima, foi o preço mais baixo que fechou e depois ele subiu. Então, toda vez que acontece, vamos lá, deixa eu reformular minha frase, não é todas as vezes, porque não existe todas as vezes no mercado, tá? Mas uma boa parte das vezes em que acontece, você identifica uma situação como essa, um aumento de sombras para um determinado lado, como foi aqui no Euro GBP, é provável que exista um movimento contrário depois. Então,
a máxima aqui, o mercado, a gente pode ver que o mercado foi várias vezes, foi subindo, não conseguiu fechar lá em cima e existe uma possibilidade sim de fazer um movimento de queda, tá? É exatamente isso que está acontecendo agora no ouro. Também já temos aqui uma zona de acumulação ou uma zona de dominação por parte dos vendedores que tem impedido que o preço continue subindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos uma situação como essa em uma zona de resistência ou uma situação como essa em uma zona de suporte, que fica bem claro que o mercado tenta ultrapassar esses níveis, mas ele não consegue, existe uma boa possibilidade de uma mudança de direção. E a partir daí isso pode gerar para a gente oportunidades de venda ou de compra, de negociação dentro do sistema, dentro do nosso critério. O que nós tivemos aqui foi a mesma coisa, ó, exatamente aqui, zona de dominação por parte dos vendedores. Os compradores subiram, a gente pode ver que essa situação aqui é completamente diferente dessa aqui, onde cada candle foi sempre fechando acima do candle anterior, e chega em um determinado momento que ele faz uma sombra grande, caiu, faz uma sombra grande, caiu, faz uma sombra grande, várias, e a partir depois ele caiu. Aqui foi algo mais ou menos parecido, tá? Aqui foi bem menos intenso, né? Bem menos claro, mas ainda assim foi. Aqui nós tivemos exatamente a mesma coisa, uma zona de dominação por parte dos compradores, e aqui nós estamos tendo nesse momento uma zona de dominação por parte dos vendedores. Quando nós casamos essa informação com uma zona de suporte, resistência ou algum outro indicador de análise técnica, nós podemos ter aí uma oportunidade que mostra para a gente uma direção bastante mais clara. O que eu te recomendo agora? Eu te recomendo que você faça a tua análise dentro dos ativos que você achar pertinente e procure isso em qualquer período que você achar que deve, né, que você opera, que você gostaria de operar, e você vai identificar esses padrões, você vai ver o que acontece desde o gráfico mensal ao gráfico de 1 minuto. Então, em todos os períodos acontece. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 30 minutos. Aqui nós tivemos algo mais ou menos parecido, depois o mercado caiu. Aqui até diria que não, né, não ficou tão claro. Aqui sim houve, tá? Uma acumulaçãozinha aqui bastante forte, e aí depois o mercado subiu. Enfim, eu recomendo que você faça essa busca e principalmente identificar a direção principal, identificar se existe algum ponto de suporte e resistência que esteja acontecendo nesse mesmo nível, que isso pode fortalecer ainda mais o sinal. Ok? Recomendo que você estude isso, dê uma olhada, porque isso pode ampliar a sua forma de ler e interpretar price action. E agora eu te recomendo que você deixe seu like nesse vídeo. Caso você não tenha deixado seu like, deixe, né, e se inscreva no canal, ative o sininho, caso você não tenha feito isso. Então se liga aí que o conteúdo aqui é intenso. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.